47 deputados registraram presença para começar a discussão do Código de Processo Civil. Na tribuna, Fábio Tradi, que foi um dos que conduziram a discussão aqui na Câmara dos Deputados. Faço um agradecimento especial a Vossa Excelência, como presidente desta casa, que teve a sensibilidade política de priorizar este tema que é fundamental para o Brasil. Afinal de contas, o atual Código de Processo Civil é de 1973, batizado numa época em que a democracia não tinha vez, as pessoas não tinham voz, e por isso mesmo é um código conhecido como fruto da inteligência de um homem só. Faço um agradecimento também a Vossa Excelência, que na época me indicou como presidente da comissão. Eu estou no primeiro mandato, Vossa Excelência depositou em mim a expectativa de todo o partido e como líder do PMDB, e agora, encerrados os trabalhos da comissão, iniciado o processo de discussão, eu agradeço penhoradamente a Vossa Excelência pela confiança depositada no nosso trabalho. E é importante destacar que este projeto de reforma é produto de um trabalho coletivo. Eu tive a sorte de escolher bem os companheiros que, irmanados comigo, trabalharam incansavelmente, de forma abnegada, pensando no Brasil, se desincumbindo com galhardia dessa função. Meu vice-presidente, a quem neste momento rendo todas as minhas homenagens, o deputado Miro Teixeira, nosso professor. Ao segundo vice-presidente, deputado Vicente Arruda. Aos 5 relatores parciais, os relatores temáticos, deputado Efraim Filho, representando o DEM, deputado Jerônimo Gergen, representando o PP, deputado Bonifácio de Andrada, representando o PSDB, deputado Hugo Leal, representando o PSC, e o deputado Arnaldo Faria de Sá, representando o Partido Trabalhista Brasileiro. Os 5, de forma metódica, disciplinada e sintonizada, produziram um texto muito bem acabado, um texto que traduz a necessidade de avanços para o ordenamento jurídico brasileiro. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, este projeto de reforma não teria o perfil vanguardista, progressista que tem, se não fosse a contribuição decisiva de 2 ilustres parlamentares, os quais neste momento devo, não apenas por uma concessão ao protocolo, render as homenagens como presidente da comissão. No início dos trabalhos, o relator Sérgio Barradas Carneiro, do Partido dos Trabalhadores do Estado da Bahia, que deu a feição que estruturou a principiologia do ordenamento processual civil e que inspirou com a sua força de vontade e o seu desassombro os trabalhos de todos os componentes da comissão. Por razões que não nos compete agora detalhar, eis que, com as digitais da inteligência divina, recaiu a relatoria nos ombros de um parlamentar que orgulha o Poder Legislativo Federal e que, com muita habilidade, com muita sapiência e sensibilidade política, soube, incólume, atravessar todas as intempéries das vicissitudes políticas, político-institucionais e político-partidárias, chegando ao seu final com um texto que recebeu a chancela consensual dos membros da comissão. Falo do deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, um deputado que
honrou a história do Poder Legislativo e que certamente, junto com Sérgio Barradas, serão lembrados daqui a 4, 5, 6 gerações pelo trabalho abnegado, dedicado e, sobretudo, um trabalho que pensou como de fato pensa no país. A eles, neste momento, os agradecimentos. E por isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós, por dever de gratidão, não podemos esquecer daqueles que emprestaram a sua inteligência para a formatação jurídica do projeto. Não só aqueles da casa, liderados pelo Marcelo Manzan e a equipe de brilhantes consultores legislativos, mas aqueles que vieram da academia, que emprestaram a sua força de inteligência e a sua inspiração para que o projeto tivesse, na realidade, as características que justificaram o aplauso de praticamente a unanimidade da comunidade jurídica nacional. Eu falo do sul-mato-grossense Luiz Henrique Volpi Camargo, eu falo do pernambucano Leonardo Carneiro e falo do baiano Fred Didier. Estes três, com mais destaque nos trabalhos aqui da casa, determinaram o êxito no plano jurídico, no plano da inteligência acadêmica de todo o projeto, claro, conduzidos politicamente pela habilidade extraordinária de Paulo Teixeira, o nosso querido relator. A eles, os agradecimentos da comissão, e que desta presidência, hipotecando total solidariedade pelo esforço abnegado, escrevem os seus nomes no mármore da história jurídica brasileira como coautores intelectuais de um código que, pela sua legitimidade democrática, perdurará, é certo, por muitas décadas. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, afinal de contas, por que um novo Código de Processo Civil? Em primeiro lugar, porque o atual é de 73, época em que presidia o Brasil General Médici, uma época em que vivíamos a cultura analógica, em que não conhecíamos o processo eletrônico, em que não tínhamos a vivência dos conflitos de massa, em que não tínhamos a Constituição cidadã e que por isso estava totalmente voltada para uma lógica que hoje não existe mais. A necessidade, portanto, de uma reforma é imperiosa. Trata-se, o Código de Processo Civil, da principal lei ordinária do Brasil. Ela é que disciplina e regulamenta todas as relações jurídicas. É através do Código de Processo Civil que escoam todos os contributos práticos, teóricos, jurisprudenciais e doutrinários do sistema jurídico positivo vigente. Daí porque reformá-lo é tarefa que privilegia uma geração de políticos. A última geração que mudou o Código de Processo Civil é aquela do início da década de 70. Recai sobre nós a responsabilidade histórica de dar ao país uma reforma processual civil que esteja aberta para o futuro e que tenha compromisso com os valores constitucionais e que, sobretudo, tenha um olhar direcionado para o dia a dia do jurisdicionado, porque é muito raro, é muito difícil não conhecer alguém que não tenha vivenciado um drama no judiciário ou que não tenha um parente ou um amigo que não tenha buscado no judiciário o socorro para o seu direito. Por isso, 1082 artigos, inúmeros dispositivos, incisos, parágrafos, alíneas, estudados,
refletidos por esta pleiade de juristas e por esta composição extraordinária de deputados que se dedicaram ao longo de 23 meses, de forma incansável, para chegar hoje aqui. É certo que com o plenário um tanto quanto vazio, o que até nos estarrece, afinal de contas nós não estamos tratando de uma lei qualquer, nós estamos tratando de um Código de Processo Civil, que muito provavelmente vai ser modificado, o próximo projeto, daqui a 4, 5, 6 gerações, quando nós não mais estivermos aqui. Por isso, é preciso dizer, o olhar vocacionado do projeto para combater a morosidade no Poder Judiciário. Não se concebe a coexistência de um tempo em que as pessoas resolvem seus problemas cotidianos apertando uma tecla de computador e vão à justiça, que elas financiam, e tenham que esperar em média 6 longos anos para obter um pronunciamento jurisdicional. Não é mais possível conviver com uma época em que de um lado nós temos um Código de Processo Civil analógico com uma modernidade absolutamente digital. Por isso é importante compor a equação de dar celeridade, sim, mas sem pressa, agilidade, sim, mas sem atropelo, dar aos procedimentos cíveis o caráter da brevidade, mas sem comprometer a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, os cânones dogmáticos que estabelecem a principiologia constitucional brasileira e que lhe dão vida porque constituem o seu perfil maior. Daí porque, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, um processo civil agora comprometido em resolver os problemas, não um processo voltado para si de forma esquizofrênica, como se a luta e a lide fosse um fim em si mesmo. Não, agora um processo civil comprometido com a resolutividade. Daí porque simplificou-se o sistema de procedimentos, simplificou-se a linguagem para que o jurisdicionado possa entender aquilo que pauta sua conduta. E mais do que isso, senhor presidente, prestigiou-se o Instituto da Conciliação para que os processos tenham um fim mais razoavelmente breve e que não perdurem por décadas e décadas com filigranas jurídicas e uma dialética estéril e infecunda que transforma o processo num fim em si mesmo, quando nós queremos, defendemos e advogamos um processo que seja meio, instrumento para a salvaguarda dos direitos e a solução pacífica e civilizada dos conflitos. Por isso é preciso dizer, em nenhum momento a comissão sacrificou direitos, em nenhum instante a comissão e o projeto relatado pelo extraordinário deputado Paulo Teixeira comprometeram princípios constitucionais. No projeto está fixado com o timbre da modernidade toda a principiologia do procedimento eletrônico, toda a principiologia constitucional, porque agora nós temos um Código de Processo Civil constitucionalizado, um Código de Processo Civil que tem o selo da Constituição Federal de 88, sem aquelas operações enigmáticas da receptividade do fenômeno jurídico ao Código, como é feito com o Código de 1973. Diante de todas essas conquistas, eu devo agradecer pelo trabalho que foi exitoso e que tem tudo para receber a chancela e o beneplácito desta casa, a Deus, que nos deu saúde necessária
para enfrentar os desafios e entregar ao Brasil um Código de Processo Civil do tamanho do país. Muito obrigado.